Quem circula aqui pelas ruas e avenidas do bairro tradicional da cidade operária nem imagina como era aqui há 3, 4 décadas atrás. O seu Manuel Maciel é o presidente daqui da Associação dos Moradores do Bairro e vai contar pra gente como é que era aqui há 3 décadas atrás, seu Manuel. Aqui, nessa região que hoje é o Conjunto Cidade Operária, era uma área produtiva. Aqui se produzia o pessoal da Maiobinha, o pessoal da Mata, o pessoal da Santa Bárbara, eles cultivavam arroz, macaxeira, mandioca, feijão, tudo isso eles cultivavam aqui nessa região aqui. Então, e tinha dois rios, o Rio Paciência e o Rio Antônio Estevam, que é o da Mata. Esses dois rios tinha muito peixe, tinha muita caça aqui também nessa região. Então, com a vinda do conjunto em 1980, que teve o projeto do conjunto para construir 15 mil casas, só que aí foi construir 7 mil. E então, nessa área aqui, depois de tudo isso, se virou o conjunto, esses rios se acabaram, ficou todo mundo, os rios se tornaram esgotos, e hoje está o conjunto imenso, que na época da ocupação foi uma briga enorme, porque foi construída as 7 mil casas, mas os contemplados não quiseram vir na época, né? Porque não tinha água, não tinha luz, não tinha transporte, não tinha nada. Então os contemplados não quiseram vir. Aí o sem teto achou que não tinha casa, começaram a ocupar. E são hoje, desses 7.500 imóveis, né, pelo menos que iniciaram o conjunto, o senhor estava contabilizando que 3.500 imóveis foram ocupados por invasores. 3.500 ficou com os sem tetos e 4.000 ficou com os ocupantes, com os contemplados. Então, o senhor foi um deles, o senhor foi um deles, né? Exato, porque foi meu padrasto que ganhou essa casa na época e minha irmã é que mora na casa. Então, aqui foi uma guerra enorme. No dia 8 de março, que foi exatamente o dia que nós consideramos a fundação do bairro, o cafeteiro esteve aqui, né? Fez a visita e o pessoal dando em cima, fazendo pressão, e ele foi dizer, ó, o dono da casa é aquele que estiver dentro. E assim ficou. A correria foi demais, senhor. E foi uma briga doida aqui e o mais forte foi que permaneceu na casa. O seu Pedro Câmara, que é um dos moradores mais antigos aqui do bairro da Cidade Operária e que também dirigiu a Associação dos Contemplados, que era aquele conjunto de moradores, né, seu Pedro, que de fato foi sorteado pelo poder público, pelo governo, para morar aqui. Vocês tiveram uma guerra muito grande com as pessoas que ocuparam indevidamente aqui, não foi? É verdade, essa ocupação ela começou a acontecer em 86, mas o grande marco, o grande momento já foi no ano de 87. E em janeiro de 87, no dia 27 de janeiro, eu assumi a presidência da Comissão dos Contemplados, que era justamente para poder amenizar um grande conflito que tinha aqui, da briga de povo contra o povo. Vocês tiveram muitas dificuldades aqui, inclusive o senhor me falou que assim no momento que o senhor foi receber a chave, aliás, antes de receber a chave, o senhor foi no seu imóvel e já estava lá ocupado, né? É verdade, já estava ocupado. Então nós criamos essa Comissão dos Contemplados e que na época, para poder negociar com o comando da polícia, nós trabalhamos uma operação sequenciada para tirar aquelas pessoas que estavam ocupando as casas. Só que muitas das pessoas não ocuparam, foi aí quando o governador Cafeteiro assumiu, né? E para resolver essa situação, ele disse que a casa era quem está dentro dela. Então, quando o Cafeteiro fez essa afirmativa, a partir desse momento teve que se trabalhar a regularização dos mutuários e é por isso que a Cidade Operária ela tem a marca da sua fundação no dia 8 de março, que foi o dia que Cafeteiro esteve aqui e fez essa declaração. Eu cheguei na Cidade Operária no dia 7 de agosto de 1987, era uma sexta-feira, por volta das 19 horas, num caminhãozinho de mudança. Vindo da onde? Vindo do bairro de Fátima, ali da Kennedy, morava em casa alugada, era. E aí a gente veio, assim, aventurar, né? Começar uma etapa nova da nossa vida aqui. O conjunto não tinha infraestrutura alguma, não tinha nada. Eu me lembro que a casa que nós recebemos, que era nossa, mas que havia sido invadida antes, nós recebemos sem portas, sem janelas, sem pia, sem escápula, sem torneiras. Quantos compartimentos? Só 2, só um quarto, 3 aliás, o quarto, a sala e a cozinha bem pequenininha. E quantas pessoas morando? Na verdade, na época nós éramos só três pessoas, ainda era ruim. Aí com o tempo que a gente foi
ampliando, melhorando. Me lembro que eu comprei os feixes de varinha que vendia, tinha um comércio específico de vender as varinhas para poder fazer a cerca de varinhas. Na época eu trouxe uma cachorrinha e a cachorrinha na hora da mudança fugiu. Eu fui pegar a cachorrinha lá na UEMA, Ainda bem que o senhor conseguiu correndo resgatar, lá né? para a UEMA. E era justamente na UEMA que as pessoas iam buscar água, né? Buscar água, nós compramos as portas no Câmbio Negro, tinha um comércio paralelo que vendia as portas, as janelas que eram roubados e eram revendidos. revendido Era. pras pessoas Inclusive lucrarem. tinha uma época que nós não podíamos sair das casas. Tinha que ter todo o tempo alguém dentro de casa, porque senão se saísse, Quando voltasse, não já tinha nada, não tinha nada. E também tinha uma coisa interessante, que de acordo com os modelos das casas, eram as cores das portas e das janelas. O modelo de um quarto, a porta era azul com a janela azul. A de dois quartos era tudo verde. 3 É, quartos. exato, E ia assim mudando. ia. E eu me lembro que quando a gente comprou ela de casa, como nós não conseguimos da mesma cor, a janela ficou verde e a porta ficou azul. E aí, porque comprou de outra exato, forma, com o tempo que a gente foi se ajeitando. arrumando e tal, e teve que ampliar, colocar segurança. E a pessoa que havia invadido a nossa casa, quando nós viemos negociar a saída, ela tinha 6 filhos. Uma mãe solteira com 6 filhos. E ela dizia assim, mas para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir e tal. E nós dizíamos, e nós também, nós não temos. Então a gente precisa ocupar a nossa casa.